Boa noite. A Câmara deu um passo para retirar uma espécie de bode da sala, como diria Ricardo Boechat. Aprovou sem restrições o voto aberto para todas as votações legislativas do país. O impasse agora está no Senado e gera polêmica. Para falar sobre essa e outras questões da política, eu recebo hoje o secretário nacional do PSDB e deputado federal pela Bahia, Antônio Embaçaí. Boa noite, secretário. Boa noite, Silvana. Boa noite, amigo da Band. Secretário, antes de falarmos do voto aberto, vamos começar pelo mensalão, que também foi quente aí na semana que passou. A semana praticamente terminou com o Supremo adiando para essa semana, que começa efetivamente amanhã, a votação, a decisão sobre os embargos que podem levar a um novo julgamento dos acusados do mensalão. Qual é a aposta do senhor para essa decisão do Supremo? Tem alguma? Eu não teria assim, uma aposta muito definitiva, né? Porque tem que sempre respeitar a posição do Supremo, a decisão superior. Mas, de qualquer maneira, está no final do julgamento desse processo, que é um processo que tem assim, sido motivo de muita atenção de toda a população brasileira. Até porque mensalão, envolvendo empresários, políticos notáveis e também uma conduta assim, muito clara, com muita clareza, com muita transparência, com visibilidade, publicidade dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, a parte dos embargos de declaração, declaratórios, já está encerrada, né? Agora falta a questão dos embargos infringentes. Se vai fazer o julgamento ou se vai já definitivamente encerrar. Então, eu acho que, da maneira que as coisas estão indo, há uma possibilidade, respondendo à sua pergunta, de se encerrar já na próxima semana, né? Porque a gente percebe que, muitas vezes, esses embargos infringentes têm muito mais um sentido protelatório, de cada vez mais adiar a decisão, do que de chegar a uma revisão verdadeira de uma sentença. O colega do senhor, deputado federal José Genuíno, pediu aposentadoria por invalidez por causa da isquemia que ele teve alguns meses atrás. Ele é réu também no mensalão. As pessoas questionam se essa seria uma ação similar, por exemplo, àqueles parlamentares que acabaram renunciando ao cargo para evitar a cassação. É claro que ele tem o direito de pedir essa aposentadoria. Tem algum trâmite mais demorado para esse tipo de caso na Câmara, deputado? Olha, não, veja, na verdade a gente lamenta, né, pela história do deputado Genuíno, as pessoas que conhecem a história dele sabem que ele foi uma pessoa que lutou muito pela democracia. Mas o próprio Supremo Tribunal, que analisando as situações todas, as provas, chegou pela condenação dele. Quer dizer, ele é, lamentavelmente, também um réu, ele é um condenado, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Teve recentemente um problema de saúde, isso é uma coisa absolutamente verdadeira, se internou no Hospital Sírio-Libanês, lá em São Paulo, né? E estaria, certamente, se ele está entrando com esse processo, ele estaria saindo de uma situação de uma cassação de mandato, que está eminente, vai acontecer dentro de alguns dias, algumas semanas, alguns meses, mas vai acontecer, e se recolhendo. Então, ele está se aposentando, é um direito que assiste a ele, e ele também tem essa questão da doença, uma questão clara, evidente. Eu acho que é uma circunstância que acabou levando a ele, o Genuíno, a essa situação. Agora, quando da indicação, melhor, da sabatina do indicado à Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot, ele disse que todos os mensalões que apareceram até agora e que ainda estão em investigação, inclusive o mensalão mineiro, chamado Mensalão Mineiro do PSDB, por causa de Eduardo Azeredo, deveriam ter o mesmo procedimento que teve o mensalão do PT. O senhor acha que isso é justo? Eu acho que é justo qualquer tipo de investigação. Tudo que acontecer de suspeita, de alguma coisa que não esteja clara, que haja uma possibilidade de desvio de recursos públicos, o que seja, má conduta, mau comportamento de políticos, empresários, qualquer que seja, deve ser analisado. De maneira que aquilo que for necessário para deixar claro o que é que aconteceu naquele episódio é fundamental. Tem razão o procurador, que se faça a conclusão das investigações, não só desse caso de Minas Gerais, como outros que estão aí ainda percorrendo as repartições públicas. Às vezes as coisas não acontecem, não chegam no final, mas eu concordo. Tem que passar limpo tudo, não pode ficar só um caso, tem que ser tudo. Pois é, essa questão de ética é tema da pergunta do nosso repórter Bruno Salles. Deputado, diante de um sistema viciado, repleto de parlamentares comprometidos com empresários, banqueiros, empreiteiros, como se fazer uma política realmente limpa, transparente e voltada para o bem comum? Olha, eu respondo já aproveitando a oportunidade do voto aberto. Eu acho que isso aí, o voto aberto, se fala muito, Bruno, da questão da reforma política, Silvana, reforma eleitoral, tudo isso é importante. Mas o voto aberto já é, assim, de um significado tão grande, fazer com que o representante, quer seja um senador, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, revele o seu voto.
Isso significa, assim, um fato novo, até de conduta, de atitude, de comportamento e de cultura, né? De cultura. Eu acho que se a gente conseguir, como a gente está avançando, o voto aberto, já é um grande avanço. Até porque o deputado, o representante, ele não tem por que esconder o seu voto. Por que ele vai esconder o voto? Eu lhe pergunto aqui... E se ele me representa, eu quero saber. Você quer saber, você tem o direito de saber. E ele tem a obrigação de revelar como é que ele vota, né? Até porque, Silvana, essa coisa, tudo que é mistério, tudo que é escondido, né, não é bom para a democracia. Veja esse caso aí do deputado Natan Donadon. Se o voto fosse aberto, essa vergonha não teria acontecido. Já já a gente vai se aprofundar sobre isso. Vamos nos aprofundar também sobre a votação, né, do voto aberto na Câmara, que agora está já no Senado, e a polêmica sobre a possibilidade de beneficiamento ou não dos condenados do Mensalão. Entrevista coletiva volta já já.